Quantos apreciam a equipe de louvor? Obrigado. Queria saber quantos de vocês não acordaram na hora certa por causa da mudança de horário. Quantos de vocês? Meu Deus. Como isso é possível quando o seu telefone muda automaticamente? Mike, você esqueceu? Não esqueceu, simplesmente não acordou. Aí sim, dormiu com alarme. Ei, bom dia, todos, bom ver vocês. Adoraria saber, sei que já fez isso. Quantos, essa é a sua primeira vez aqui na Bethel? Levante sua mão, só quero ver. Bem-vindo. Cumprimente um ao outro, seja nossa família da Bethel TV. Que bom que você está conosco hoje. Na verdade, começaremos uma série hoje, mas coisas aconteceram ontem à noite e vamos adiar por uma semana. Mas eu quero te dar uma ideia do que esperar este ano. Nós achamos que 2020, quando começou, havia mais conversa sobre a década do que sobre o ano. Isso foi algo que achei intrigante. Obviamente é natural que no sentido que estamos começando uma nova década, portanto quero falar sobre a década, mas na verdade sinto que o Senhor está nos pedindo para pensar além do que só um ano e num contexto maior, e que é uma boa prática para nós. E quando estamos pensando especificamente sobre esse ano, sentimos que 2020 está conduzindo a Bethel como uma casa, como família, um movimento para uma nova temporada. E sabemos que muita coisa vai acontecer nos próximos 10 anos. E quanto mais esse ano, esse vai ser grande. Sabemos que estamos nessa corrida louca por incríveis coisas emocionantes. Sabemos que Deus faz com as promessas deles. Então, estamos orando que esse ano, algumas das palavras-chave que quando continuaram vindo, quando a gente orava, achamos que esse ano seria um ano de despertar, que esse seria um ano de despertar o nosso corpo, nossa cidade, nossa nação. E você pode celebrar quando quiser, quando eu disser despertar. Identificamos com esse ano como um ano de despertar, e quando pensamos sobre isso, haviam 3 palavras que usamos antes, mas existem 3 que se tornaram muito fortes em nosso espírito, que são avivamento, transformação e reforma. Enquanto orávamos, descobri que a Bethel Music estava trabalhando no seu próximo álbum, chamado God of Revival. Sabíamos que o Senhor está orquestrando algo em nossa equipe aqui, nossa família. Eu não sabia se God of Revival, acho que uma das músicas já saiu, o álbum todo sai em maio. Quantos já ouviram God of Revival? Temos cantado aqui. E já se tornou um hino, me pegou cantando na casa, no chuveiro. Cantar no chuveiro é o melhor. O reverb é perfeito, ninguém pode ouvi-lo, é um ótimo lugar para cantar. Você pode me ouvir? Ou ela pode me ouvir? Parece incrível, não é? Te leva às lágrimas para o Senhor. Ela diz que a leva ao Senhor. Sim. Brian tem um pouco, a Linha tem um pouco, eu tenho muito. Mas God of Revival saiu, sabíamos que o Senhor estava nisso. A partir da próxima semana, por 3 semanas, vamos nos concentrar em uma série chamada Deus de Avivamento. Queremos falar sobre o que é isso. Queremos começar a destrinçar isso. A minha definição favorita disso é que o que estava morto agora está vivo. O que estava morto agora está vivo. Isso traduz em todas as áreas de nossas vidas. Em nossas vidas pessoais, em nossas vidas fora de nossas casas, em empresas, cidades e nações. E então a palavra transformação, já perceberam que quando tem um encontro com Deus, com esse movimento, você começa a se mudar de fora para dentro. Sua atenção é menos sobre tentar controlar a realidade externa, porque Deus está mudando de dentro para fora. O incrível é que quando começa a perceber que foi transformado, começa a olhar o mundo ao redor e começa a pensar, precisamos de uma reforma, isso não parece com o que Deus quer. Então, essa bela progressão, mas um dos erros, pelo menos que eu já vi, tenho pessoas que eu conheço de perto e eles pensaram que era uma graduação. Se graduou de avivamento para transformação e depois de transformação para a próxima coisa. Nós temos que entender que nunca deixamos nenhum deles. O avivamento não é um momento da história que nos prepara para o resto da nossa vida. É um momento que determina esse momento. Mas não permanecer no modo de ser avivado é o motivo pelo qual Jesus diz, beba da minha água, porque Ele dará rios de água viva.
O Velho Testamento fala sobre o seu manto enche o templo. Quando estuda essa passagem, ele não quer dizer que ele entra, ele continua entrando, é contínuo. Portanto, a palavra avivamento não pode ser só um momento, tem que ser um estilo de vida, é uma coisa diária, semanal, mensal. Constantemente estou sendo avivado. Por quê? Porque vivemos num sistema mundial quebrado. Vivemos em um mundo onde há pressões de todas as direções e as coisas que mais inteligentes que podemos fazer é estar constantemente na postura de ser avivado. Nunca deixamos o avivamento, esse é o meu ponto, isso sempre vem com você. E está sendo transformado e depois muda a reforma. O que queremos distinguir esse dias é que Deus de avivamento, a partir da próxima semana, por 3 semanas, nós vamos focar então nisso e depois em Deus da transformação. E coisa de setembro, outubro, no começo de novembro, vamos nos concentrar em Deus de reforma. Queremos cobrir as amplitudes dessas 3 palavras, querer falar como é importante. Individualmente, elas são importantes, mas temos que mantê-las todas juntas ao mesmo tempo. Não é algo que graduemos e seguimos em frente. Te encorajo a preparar-se. Vamos começar na próxima semana. Estamos ansiosos por isso. A equipe tem trabalhado duro nos bastidores com essa preparação. Quantos estavam aqui no final de semana do Bethel Reading? Foi incrível que está aqui. Você não dormiu bem ontem à noite, estava aqui durante o fim de semana. Te aplaudo por estar aqui. Tivemos um tempo maravilhoso. Um amigo íntimo dos meus heróis, Erwin McManus, estava aqui. Se nunca ouviu falar do Erwin, ouça as mensagens na quinta e na sexta-noite. Eu não digo isso levianamente. Na verdade, sinto que ajudaram a traçar o curso de onde estamos indo. O Erwin trouxe para nós, estava mandando uma mensagem para ele ontem, ele disse, espero que tenha sido o que queriam. Só de você estar aqui é tudo que eu queria, só de estar num ambiente conosco e passar um tempo com você. Mas acho que foi estratégico no sentido de que o que ele trouxe para esse corpo é muito importante. Se quiser saber um pouco do que onde estamos indo no futuro, ouça para o que ele trouxe. É emocionante. Meu pai e eu estávamos processando um pouco ontem de manhã, no café da manhã que tomamos aqui. Nós dois estávamos comparando notas de quão profundamente impactados fomos pelo que ele trouxe. A quinta noite foi excepcional, mas sexta-feira foi outro nível. Sabe como algo acontece, não sabe o que aconteceu, mas sabe que foi incrível e passa semanas mesmo tentando colocar a linguagem nisso. Foi assim que foi para nós. Te encorajo a ouvir isso. Estão prontos? Ao longo da história, há um cabo de guerra para os seguidores de Jesus, onde ficamos entre o raciocínio humano e o raciocínio de Deus. Devemos ser um povo profundamente imerso no raciocínio de Deus, para que possamos ser um povo que experimenta a liberdade em Cristo, que é infinita. Semana após semana, estamos continuamente pondo nossa atenção na vida de Jesus. E é em sua vida que encontramos o caminho, a verdade e a vida. É por isso que Jesus escolheu preencher a lacuna entre a eternidade e o tempo e o espaço. Ele veio ao mundo, como viveu nesse mundo, e o que fez nesse mundo é o que nos molda. É por ele que descobrimos que estamos vivos e o que significa viver plenamente. Deus criou o tempo e o espaço e escolheu entrar. Acredito que esse é um dos maiores mistérios do conhecimento e da existência. É que Deus criou algo limitador e escolheu se envolver com isso. Mas ele não está restringido por isso. Ele não limita a sua perspectiva no que ele vê e no que ele deseja. Nos meados dos anos 90, um supercomputador chamado Deep Blue, alguns se lembram disso, foi desenvolvido para jogar xadrez contra um que era considerado o melhor de todos os tempos, Garry Kasparov. Esse computador, na década de 90, conseguiu calcular 200 milhões de jogadas por segundo. E a mente de Cristo? As variáveis são infinitas. É por isso que é preciso que o Espírito Santo sonde o coração de Deus. Veja bem, é da natureza humana continuar tentando achatar um Deus multidimensional. Pessoas unidimensionais sempre tentarão limitar Deus à sua dimensão. É por isso que a sua profundidade de espiritualidade só vai na dimensão ou nas 2 ou 3 dimensões que você experimenta.
É isso que queremos controlar, os infinitos aspectos de Deus. De fato, atrevo-me a dizer que Deus é mais fácil de entender se podemos controlá-lo ou limitá-lo de alguma forma. Isso nos mantém poderosos. Por isso, trabalhamos incessantemente para recuperar o controle de nossas vidas, em vez de render o controle. Gostaria de propor que, nessa vida, uma das camadas de nossas experiências, provações, situações, todas sejam oportunidades de render a Ele. Sabe, Adão e Eva no jardim estavam comendo livremente, eles estavam nus e sem vergonha. Vivemos em um mundo onde não comemos livremente, estamos completamente vestidos e há muita vergonha. Vê que o objetivo do reino é que coma livremente e acho que fique nu. Agora quero deixar claro, não estou incentivando ninguém aqui a citar-me de maneira para justificar que não esteja usando roupa. Mas é algo que precisamos examinar mais profundamente. Estar vestido, estar nu e sem vergonha é bastante fenomenal. Em Efésios capítulo 2, verso 6, que se quiser anote, vou ler. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A ideia de sentar em lugares celestiais não era para não ser experimentada, não era para provar nossa imaginação ou para nos apresentar algo que de algum dia. Essa é uma realidade que viola a lógica e a razão humanas. Não faz sentido. Mas, de alguma forma, é a essência de viver plenamente. Costumamos falar sobre ver as coisas pela perspectiva do céu. Não acredito que fomos feitos só para transmitir algo que observamos, mas algo que experimentamos e vivido. Talvez o que Paulo esteja dizendo em Efésios 6, assentados nos lugares celestiais, significa que estamos fora do tempo e do espaço, mas também estamos no presente. Guarde isso por um momento. Na verdade, estamos sentados nos lugares celestiais agora. Na verdade, somos parte de outro mundo, mas ainda moramos aqui, agora. Estar vivo significa respirar ar, ter olhos para ver. Há outra dimensão de estar vivo. Muitas vezes me pergunto se o quanto nos rendemos é o grau que nós vemos, entendemos e experimentamos. Na verdade, eu não me pergunto, é o que eu acredito. À medida em que nos rendemos, é o que vivemos, lutamos e acreditamos. Pode encontrar isso nos evangelhos, onde Jesus aparece em uma época da história da humanidade onde o Império Romano era incrivelmente opressivo. Não tinha contexto para um Deus, tinha um contexto para muitos deuses. De fato, era tão extremo que eles endeusaram seu César, que ele era como um Deus vivo. Era assim que o Império Romano era extremo. A nação de Israel, os filhos de Deus, tinham uma história rica, uma história triste em torno de opressão, escravidão e prisão. E aqui estão novamente no contexto do Império Romano os oprimindo. Quando ouvem do prometido, naturalmente pensam, ele vai derrubar o Império Romano. Esse Messias virá e substituirá César no trono. Assim, muitas das conversas que os discípulos tiveram com Jesus e entre si era como sobre derrubar o Império Romano. Demorou um pouco para que eles perceberam que Jesus não estava falando sobre esse trono. Ele estava falando de um trono muito maior. Na medida em que rendemos nosso controle, é o tanto que podemos sonhar, podemos ver e podemos acreditar e lutar por algo. Quando está sentado em lugares mundanos, vive, luta e acredita pelos limites dessa realidade. Mas quando está sentado em lugares celestiais, vive, luta, acredita pelos limites dessa realidade. Alguns acreditam, eu vivo plenamente quando tenho controle total. Mas as Escrituras nos ensinam exatamente o oposto. Estamos plenamente vivos quando somos plenamente rendidos. Ele é o oleiro, nós somos o barro.
Ele é o lavrador, vivemos em uma vinha e somos simplesmente um ramo. Amo essa parábola da Escritura, amo a vinha, o lavrador e a ilustração da vinha, porque acredito que é uma das descrições mais íntimas que Jesus usou para descrever o relacionamento entre Deus, Ele e a humanidade. Percebe que todas as parábolas de Jesus são exemplos bem naturais para revelar as verdades do reino? Ele usa algo que vemos todos os dias. Penso que, enquanto Jesus fazia o que fez na Terra, procurava constantemente analogias, exemplos, ou é assim que é. Ele costumava usar, eu sou o pastor e vocês são as ovelhas, o que descreve o relacionamento. Mas acho que, mesmo na tentativa de Jesus, eu quero ir mais profundo, com analogia mais funda para descrever isso mais intimamente. Então, um dia ele está caminhando e está passando e vê essa vinha, porque elas estão em todo lugar, é algo comum de ver naquele parte do mundo, especialmente naquele dia e até hoje. Acho que Jesus estava andando pela estrada e diz, é isso que eu vou usar para descrever esse relacionamento entre Deus, eu e a humanidade. E ele começa a descrever esse relacionamento íntimo de uma vinha. Ele vê um lavrador. O problema dessa passagem é que a maioria de nós já ouviu isso através de uma lente. A lente do você está indo para o inferno. E o desafio é que é algo óbvio aí, mas a grande mensagem dessa história é o belo relacionamento entre o lavrador, que é o próprio Deus, a sua resposta a um ramo que cai da treliça. Há um verso, acho que é o verso 2 ou 3, ele diz, se um ramo cai, ele tira. Outra linguagem, outra definição para essa frase, na verdade, ele levanta, em vez de tirar. Porque estamos focados no verso 6, que diz que ele vai acabar na fogueira. Estão tão focados nisso e sem perceber que se um ramo escolheu permanecer conectado a Jesus, se optou por não se conectar a Jesus, há uma fogueira nessa parábola. Está claro, está no verso 6, se me lembro bem. Sei que está na coluna inferior da esquerda, embaixo da página do lado direito. Mas a grande mensagem está nessa parábola se optou permanecer conectado à videira, que é Jesus, e por acaso cai, o lavrador não tenta te arrancar dessa videira e jogar na fogueira. Ele, na verdade, vem com um pano molhado e água, e limpa, e coloca de volta. Por quê? Porque ele quer que você produza frutos. Ele quer que viva plenamente. Temos que sair dessa mentalidade, constantemente indo para isso. O interagir de Deus conosco, ao qual escolhi dizer sim a Ele, é para que possamos estar plenamente vivos. Não meio vivo, não meio morto. Não parcialmente vivo, mas plenamente vivo. O interagir de Deus conosco e com a humanidade eu quero que esteja tão vivo que farei tudo o que for preciso para ver isso acontecer. Isso é o que significa viver plenamente, mas aqui está o desafio. Gostamos de estar no controle. É um grande desafio para nós, especialmente na igreja ocidental. É mais fácil controlar Deus se pudermos manipulá-lo. Eu entendi. E parte da nossa espiritualidade só vai tão fundo na dimensão de que nós o experimentamos. Por exemplo, vou usar alguns exemplos. Pode experimentar Deus nessa dimensão, nessa reunião corporativa. Absolutamente. Mas se não está experimentando Deus em outras dimensões da sua vida, se não encaixa nesse contexto, o rejeitamos. Se não experimenta Deus em seu trabalho, rejeitará Deus em seu trabalho. Isso é o que fazemos, achatamos um Deus multidimensional, queremos controlar, limitar e dizer, entendi, posso controlar o resultado da situação. Isso é exatamente o oposto do verdadeiro discipulado. O verdadeiro discipulado, eu rendo o controle. Mas, tendo em vista que vivo plenamente, eu tenho que me render plenamente. É uma boa palavra, mas também é real. Vá comigo a Lucas 5. Vamos começar a ler uma história. Na verdade, é o começo da história de um grande homem nas Escrituras. O nome dele é Pedro, Simão Pedro. E sei que Pedro, às vezes, recebe muitas críticas. E fica um pouco obscuro, porque cortou a orelha de um cara. Ele fez algumas outras coisas que não eram as mais
atraentes e inteligentes a se fazer. Mas tem a sensação de que todos podemos encontrar uma parte de Pedro em nós. Se tomássemos um momento para pensar sobre isso, seria, na verdade, Pedro acabou de revelar algo que eu faço, ou que sou. E quando falamos sobre Pedro hoje, não pense em outra pessoa que pensa que é Pedro. Quero que se encontre nessa história. Quero que fique comigo essa manhã e veja, eu posso me ver nessa história. Aqui. Vamos cerca de 4 partes diferentes da vida dele. Eu quero mostrar como o Senhor interagiu com Pedro ao longo de sua vida, para que Pedro pudesse viver plenamente. Mas temos que começar bem no começo, Lucas capítulo 5, vamos ver o versículo 1. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava o barco da multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vamos parar aqui. Jesus é uma pessoa muito famosa agora, ele tem uma multidão, o que é uma indicação de que as pessoas queriam ouvir esse cara. Realizar um milagre neles ou por alguém que eles conheciam. Nesse contexto, Jesus está sendo pressionado por uma grande multidão. Tanto que a suposição é que ele está sendo empurrado ao lago. Então eles vão encontrar uma solução. Então ele vê ao lado, percebe os pescadores. Simão Pedro, entre outros, acabaram de chegar de sua longa noite de pescaria. E ele olha e percebe, vê que enquanto estavam lavando as redes, o que eles estavam fazendo, estavam limpando seus equipamentos para guardá-los. Eles pararam de pescar. E Jesus grita a Simão Pedro, ei, posso pegar o seu barco emprestado? Sim, claro. Jesus entra no barco, Jesus senta e eles empurram o barco um pouco para fora da praia, então de modo que Jesus possa ter uma plataforma flutuante para falar à multidão. O que eu amo é que sabemos que o que vai acontecer é que finalmente ele diz a Simão Pedro, vá pescar novamente, mas percebe que ele não faz isso enquanto eles estão com o equipamento ainda molhado. Já reparou que Deus não é eficiente quando trabalha com você? Eu quero dizer que Deus, se tivesse me dito semana passada, quando eu estava interessado em pescar, eu teria feito. Deus, na semana passada, tinha literalmente tudo pronto. Teria mudado tudo naquele momento, mas já deixei e passei para a próxima coisa. E muitas vezes Deus espera até que faça isso para ver se você voltará, porque Ele quer saber se está seguindo a Ele por sacrifício ou por conveniência. E esse é o desafio que temos. Eu já desisti disso. E agora quero que eu volte. E esse é um grande desafio, porque não controlamos, não estamos no controle de quando isso acontece, nem do resultado. E Jesus, desde o início com Pedro, ele está traçando a linha de maneira tão gentil de Jesus Cristo. Ei, deveria pescar novamente. E Pedro diz no próximo verso, mestre, que é uma enorme dica. Não sabemos se Jesus e Pedro se conheceram antes. Vou fazer uma suposição que se conheciam. Pelo menos Pedro estava ouvindo seu podcast. Por quê? Porque ele o chama de mestre. Esse título mestre não se dava a si mesmo, embora Jesus seja o mestre. Na verdade, era um título de respeito que esse cara pode ensinar. Ele tinha um lugar no sistema religioso daquele dia, que para ler as escrituras dos pergaminhos. Jesus não era só um pregador revolucionário, ele tinha um lugar na sociedade religiosa da época. Pedro sabia disso. Pedro sabia que esse cara não é qualquer um. Esse é um professor, é um mestre. Então, quando Pedro diz mestre, ele dá a dica de que ele era um cara de coração tenro, pronto a mudar. Isso é importante. Muitas vezes pensamos que Jesus vem à nossa vida. Não, deixamos a nossa para juntarmos a dele. Nesse momento ele diz, mestre, pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas porque disse isso, eu vou fazer. Aqui está ele. Ele está rendendo o controle desde o início. E sabemos como a história se desenrola. Pedro diz, vou pescar, ele volta, joga a rede do outro lado, e sabemos o resto da história, ele não consegue puxar a rede porque há muitos peixes nela. E ele grita aos outros, venham ajudar, tem muito peixe.
Na cena seguinte, Pedro está no chão, diante de Jesus, se arrependendo. E ele diz, afaste-se de mim, eu sou um homem pecador. Aqui vemos um homem que é tão sensível, tão rápido em se arrepender por causa de um milagre. E por causa de um milagre, um sinal, uma maravilha, ele foi profundamente tocado. E foi isso que iniciou o relacionamento e iniciou o discipulado de Pedro. Mas veja o verso 11. E levados os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui temos um momento em que eles abandonam tudo. Não algo, não parte, mas tudo. Qual é a ideia? Eles completamente renderam sua vida a Jesus. Eles deixaram sua vida para se juntar a dele. Agora vamos à próxima passagem que eu quero me concentrar. Não vamos ler, eu quero que anote, eu quero que leia isso mais tarde, para aqueles que querem mergulhar um pouco mais fundo. Quero que vá para João capítulo 6, João 6, 53 a 58. Essa é uma passagem fascinante. A razão pela qual não estou lendo é porque eu preciso de mais tempo para destrinçar algumas outras coisas. Mas João, capítulo 6, temos esse momento em que Jesus novamente está em outro momento, onde tem uma multidão e que está o seguindo, estão chegando a ele. Mas acho que Jesus, naquela manhã, e acho que ele pensou consigo mesmo, será que estão realmente me seguindo? Será que todas essas pessoas estão me seguindo de verdade, da forma como deveria ser? Acho que Jesus pegou uma mensagem, tipo, sabe de uma coisa? Há uma mensagem que eu tenho preparado por toda a eternidade. E hoje é o dia que eu vou pregar essa mensagem. Isso é o que ele diz. Ele sobe no palco e começa a descrever. Você não tem parte em mim e no Pai, a menos que seja um comigo. E ele começa a descrever. Ele está atraindo as pessoas para a intimidade e a rendição total. E a sua analogia para mostrar essa unidade com Deus é: precisa comer a minha carne e beber meu sangue. Agora, estamos bem com isso, porque todo mês tomamos a ceia. Ficamos tipo, esse é o pão. O que Jesus quis dizer foi comer o pão. Pão pita, francês, o que você preferir. Escolhe o que quiser, suco de uva ou vinho, se é de uma igreja mais tradicional. Nós temos contexto para isso. Temos que entender que eles não tinham contexto para isso. Tudo que eles ouviram foi, coma a minha carne e beba o meu sangue. Qual é a resposta normal a isso? Estou fora, está ficando um pouco estranho para mim. O versículo diz que as multidões se foram, todos foram embora. Então Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês também vão? E Pedro, é claro, é o primeiro a falar. Quantos podem se relacionar com isso? Sempre é o primeiro a falar alguma coisa. Duas pessoas honestas aqui, ok. Pedro diz, não tenho para onde ir. Isso nos diz que em Lucas 5, que acabamos de ler um minuto atrás, ele abandonou tudo para seguir Jesus. Por isso, ele não tinha nenhuma outra opção. Isso nos diz que Jesus está constantemente tratando de se livrar de todas as nossas opções, até que ele seja o único. Pedro diz, não tenho para onde ir. O que nos diz também que, se ele não tivesse abandonado tudo em Lucas 5, Pedro também estaria na multidão que se afastou. Você precisa entender que quando Jesus interage conosco, ele quer que estejamos plenamente vivos, mas a única maneira é pela rendição total. É a única maneira. Nesse momento, Pedro diz, eu não tenho para onde ir. E ele diz, eu não sei o que acabou de falar, é confuso, carne e sangue, não entendo, mas há vida nisso. E é isso que eu confio. Para tornar as coisas mais complicadas e intensas, o livro de João se aprofunda ainda mais na confusão em que os discípulos andavam por todos os dias, quase por 3 anos. Em João 15, nessa famosa passagem que nós amamos, já não te chamo de servo, te chamo de amigo. Amamos essa passagem. Sim, é uma amizade, não só servindo a Deus, mas somos amigos com Deus. O que é fascinante é que quando olhamos para o idioma original, há uma mudança de tom do falar. Até aquele momento, Jesus via seus discípulos como servos, não como amigos, não no sentido negativo. O que aconteceu entre o capítulo 15 e o capítulo 16 foi uma mudança na linguagem de Jesus, deixando os mistérios e enigmas. O que ele está fazendo? Ele falou em frases e parágrafos enigmáticos, parábolas. Em outras palavras, foi difícil entender o que ele estava dizendo.
Isso explica porque algumas das conversas anteriores Jesus dizia: vou derrubar o templo e reconstruí-lo em 3 dias. E responderam: levou muitos anos para construir esse templo. Jesus não estava falando sobre o templo físico, ele estava falando sobre outra coisa. Portanto, a linguagem até João 15 era muito misteriosa. Em João 16, depois que ele diz, vocês são meus amigos, no meio dessa conversa, Jesus está falando e um dos discípulos grita: agora, finalmente entendo o que ele está falando. O que me diz que eles caminharam por um profundo nível de mistério por 3 anos. Nenhum de nós teria gostado disso. Nós diríamos: eu não entendo esse cara, eu estou fora. Temos que entender uma coisa, há um mistério em seguir Jesus que nunca poderemos controlar. E se seguirmos Jesus, limitados à dimensão do que o controlamos, nunca experimentaremos o que significa estar plenamente vivo. Vocês estão me entendendo? Em João 16, ele grita: agora entendo do que Jesus estava falando. Agora, quero que vá para Lucas 22. Novamente, não vamos ler isso, só quero que anote isso. Lucas 22, 54 ao 62. Agora, para introduzir essa passagem onde que Pedro negou Jesus 3 vezes. O que nos chama a atenção e confunde é que Jesus disse a Pedro, antes disso: ei, Pedro, você vai me negar por 3 vezes. Satanás me pediu permissão para mexer contigo. É uma conversa estranha de se ter, e depois que você vendeu tudo. Você disse sim a Jesus, abandonou tudo, deu a vida inteira e não tem para onde ir. Verdadeiramente deixou tudo para segui-lo. E agora esse cara está seguindo Jesus, diz: ei, você vai me negar 3 vezes? Agora, o que Pedro deveria dizer naquele momento? Sim, você está certo. Eu estava pensando em negar você mesmo. Na verdade, eu esqueci de te falar. Pedro naturalmente fez o que todos faríamos. O que você está falando, Jesus? Eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te negar. E agora está aqui um pouco confuso e honestamente sóbrio. Jesus disse: oh não, você vai me negar. Mas notou que Jesus não entra em pânico? Eu tenho uma interpretação disso. Eu acho que Jesus viu a história toda e percebeu: Pedro estará plenamente vivo algum dia. Estará plenamente vivo, e se ele puder passar por esse momento que está chegando, ele entrará numa esfera de vida que ninguém jamais experimentou. Ele pensou: está próximo. E aqui está aquele momento em Lucas 22, onde Jesus está sendo levado para a cruz na noite anterior. Pedro fica por perto, ele está na conversa, sentado em volta da fogueira, está tentando ver o veredito da corte, ele está tentando saber, ele fica perto do fogo e uma jovem olha para ele e diz: você é um deles, você segue esse cara? E Pedro nega: não, o que você está falando? E ele vai para a próxima fogueira, e logo o galo canta, e Pedro negou Jesus 3 vezes. E em um evangelho diz que Jesus fez contato visual com Pedro. Você consegue imaginar a devastação de Pedro naquele momento? Quer dizer, seu Messias, seu professor, seu amigo, alguém por quem lutou tantas batalhas, e na noite mais escura você o negou. Pode imaginar a dor que Pedro sentiu naquele momento? O confiante, valente, o corajoso, o único que tentou andar sobre a água, um dos 3 que chegou a ver Jesus transfigurado, aquele que não conseguiu curar, mas Jesus conseguiu. Ele passou por essa ofensa, porque Pedro deu a vida a Jesus, e naquele momento ele o negou, e ele fez tudo o que nós teríamos feito: correu com vergonha, desgraça, e correu. O resto da história é que Jesus vai para a cruz. Consegue imaginar vê-lo morrer na cruz? Na noite anterior, você o traiu? Consegue imaginar o desejo de Pedro de consertar as coisas? Quer dizer, não gosto nem de pensar no estado emocional e psicológico de Pedro naquele momento. E mataram Jesus. Imagine, Pedro devia estar pensando: jamais serei capaz de consertar as coisas. Eu quero dizer, é pesado. Ele tinha prometido a ressurreição, mas Pedro está num momento para baixo. Eu nunca conseguirei acertar as coisas com ele. Então, em um dia, algumas mulheres chegam ao discípulo e dizem: Jesus não está no túmulo? Adivinha quem correu para o túmulo? Pedro. Por quê? Ele quer consertar as coisas. Ele queria se reconectar com seu líder, seu mestre. Ele corre para o túmulo, ele entra no túmulo e está vazio.
A Bíblia diz que Pedro se maravilhou com o que havia acontecido. Ele saiu e imagina a esperança que veio. Oh, meu Deus, talvez eu possa me reconectar, talvez eu possa consertar as coisas. Imagine esse momento. Agora, no intervalo de tempo, alguns sabem melhor do que eu, coisa de 2 semanas a 40 dias, Pedro e Jesus ainda não haviam se reconectado. É por isso que eu quero levá-la à última passagem que lemos essa manhã. É João capítulo 21. Imagine viver naquele momento de que eu quero consertar as coisas. E Jesus continua aparecendo em todos esses lugares interessantes. Acho que Pedro estava tipo, ei, Jesus, podemos encontrar amanhã? Aposto que ele estava pensando, eu quero consertar as coisas. E João capítulo 21 chega. Algumas semanas passaram e Pedro parece ter desistido. Vamos ler o versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dízimo, e Natanael, e Caná de Galileia, e os filhos de Zebedeu. E qual que é o ponto aqui? Jesus se revelou a Pedro. Então, sabemos que Jesus e Pedro tiveram algum tipo de contato. Veja o que aconteceu no versículo 3. Simão Pedro disse a eles, vou pescar. O que isso nos diz? As coisas ainda estavam bem. Você não volta à sua antiga vida quando disse sim, Jesus. Você só volta à sua antiga vida quando está desconectado. Já reparou que algumas das vezes, quando estamos caminhando, despreocupados e algo não funciona, e sabemos que falhamos, ou achamos que falhamos, temos uma tendência de voltar aos velhos costumes, voltamos como vimos a nós mesmos, voltávamos ao nosso velho homem em várias maneiras. Esse é o que o Pedro está fazendo, eu vou pescar. E para ficar pior a situação, os outros discípulos disseram, nós também vamos pescar. E agora temos esse grupo de discípulos desanimados e sem esperança voltados à sua vida antiga. Pule para o versículo 4. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhes, Jesus, filhos, tem alguma comida? Faz uma pausa. Eu acho que Jesus estava sendo sarcástico. Talvez seja um problema que eu tenho, mas acho que Jesus estava brincando com eles. Ei, vocês já pegaram alguma coisa? Você também já notou que os discípulos nunca pegavam peixe nos evangelhos, a menos que Jesus ajudasse? Esses caras eram pescadores profissionais, esse é o trabalho deles. Não encontrei uma história nas Escrituras em que pegassem peixe, a menos que Jesus dissesse, ei, tente isso. Isso fala comigo, eles não eram tão bons no seu trabalho, é o que eu estou tentando dizer. Imagine não pegar nada, estar desconectado de Jesus por semanas e estar morrendo por dentro. Jesus fica na praia, ele grita, ei, pessoal, pegaram alguma coisa? E eles dizem, não. Então a voz de Jesus, eles não sabem o que é Jesus. Ei, lembre-se, tente o outro lado do barco. Sabe, que hora que isso lembrou eles de Lucas 5? 3 anos atrás isso aconteceu. Mas eles não reconheceram. Jogam a rede do outro lado e começaram a puxar a rede. E é muito peixe. Alguém contou, acho que foram 153. Não, tinha um contador por perto. E contaram até 153 peixes. E as redes estão quebrando, e João, que está no Evangelho de João, e ele não se identifica como João, ele diz o discípulo amado, disse a Pedro, notou que João se ama muito. João se ama muito. Mal posso esperar para conhecer João e dizer, você amava muito, não é? Eu sou o favorito de Jesus? Seria a resposta dele. Nesse momento, João olha para Pedro e diz, é o Senhor? Pedro solta a rede, coloca suas roupas e pula no lago. Quantos já se vestiram para ir nadar? Isso não é normal. Acho que alguns pensam que talvez Pedro pensou que poderia andar sobre a água. Não sei. Não sabemos o que se tratava. Mas gostaria de dizer que, de certa forma, era irracional que Pedro... é Jesus! Porque ele quer se reconectar com Jesus. Ele quer ser reentregado ao seu mestre. Ele quer consertar as coisas. Ele queria se render completamente, porque ele sabe como estar completamente morto. Ele queria estar plenamente vivo. Depois que provou estar plenamente vivo, não há como voltar atrás. Muitos de nós estamos aceitando, ok, isso é suficiente. Não, há muito mais. Existe um estado de estar vivo que temos a oportunidade de experimentar nessa vida. Pedro pulou na água, ele chega à praia, Jesus está sentado lá com um pouco do fogo. Eu trago um peixe, vamos tomar café da manhã. Eu estaria com pressa, tipo, Jesus, não importa o café da manhã agora. Precisamos conversar. E Jesus está tipo, não quero um sal? Quer ketchup?
Ele está tomando café da manhã com ele. No meio do café da manhã, Jesus olhou para Pedro e disse: Ei, você me ama? Pedro diz: Você sabe que eu te amo. Sabe que eu pisei na bola, mas sabe que eu te amo. E Jesus responde: Tudo bem, bom, quer mais peixe? Um minuto depois diz: Ei, Pedro, você me ama? Pedro diz: Você sabe que eu te amo. Deixei tudo para te seguir. Estou tão desesperado, desanimado agora. Não sou nada sem você. E Jesus: Oh, ok, tudo bem. Um pouco depois, Jesus olha para Pedro pela terceira vez. Por que 3 vezes? Porque ele negou 3 vezes. E olha para Pedro e diz: Você me ama. E Pedro diz: Você sabe que eu te amo. Eu acho que Pedro sucumbiu. Ele estava cansado de estar morto e queria estar plenamente vivo novamente. Percebe que Jesus nunca traz à tona a situação que Pedro negou? Não é interessante? Acho muito fascinante. Acho que muitas vezes, quando ajudamos pessoas a resolver um problema, permanecendo na superfície, não chegamos à raiz. Tentamos resolver o problema agora, mas Jesus diz: não vamos falar sobre você me negando, vamos falar sobre o que o fez me negar. E o que foi? Amor. E ele conversa sobre o tema do amor. Temos Pedro, Lucas 5, rendição total. Agora, por que ele negou Jesus? Acho porque ele não tinha rendido tudo. Qual é o meu ponto? Ser totalmente rendido a Deus não é uma coisa de uma vez. É uma constante postura do coração de se render. É uma coisa diária, é uma realidade constante. Por quê? Porque vivemos em um sistema que está nos dizendo exatamente o oposto. Nós temos que conscientemente dar uma ênfase espiritual às nossas vidas. Eu quero render o controle de tudo em mim, quando tudo em mim quer tomar o controle. Quando estamos assustados, com medo, quando temos raiva, queremos controle. Esses são os momentos em que rendemos o controle, porque queremos estar plenamente vivos. E ainda mais, já vou acabar, já passei do tempo. Pedro, depois disso, era um Pedro bem vivo. Ele estava tão vivo que quando andava pela rua, as pessoas doentes eram deitadas em fileira. E quando a sua sombra as tocava, e isso está vivo, gente. Você sabe quando você está vivo, quando a sua sombra traz o céu para uma situação. Mas temos que entender que temos que nos render constantemente. Quando Jesus interage com você hoje, amanhã e pelo resto da sua vida, Ele quer que esteja plenamente vivo, mas você precisa estar plenamente rendido. Vamos ficar de pé. Pode bater palmas, tudo bem. Pode bater palmas. Quero orar por você e depois darei um momento para pessoas que se acertarem com Deus. Jesus, agradecemos porque é o único que nos ajuda e nos permite estar plenamente vivos. Oro por cada pessoa aqui, que em qualquer ponto de nossas vidas nos encontramos na história de Pedro. Precisamos nos render completamente, porque sabemos que quer que estejamos completamente vivos. Oro para que hoje seja um momento lindo em nossas vidas. Cara, eu preciso me render um pouco mais. Tenho tentado controlar o meu resultado, quando na verdade preciso render o controle. Por isso, oro pelas pessoas à nossa direita, à nossa esquerda, para que haja um momento incrível para elas. Agora eu quero dar uma oportunidade às pessoas aqui que nunca rendeu o controle a Jesus. Ou talvez tenha retomado tudo e esteja vivendo por si mesmo. Hoje, ouve essa mensagem e percebe: cara, eu quero abandonar tudo e seguir a Jesus. Se é você hoje de manhã, tem um time aqui à minha esquerda. Se estiver aqui hoje de manhã e quiser dizer sim a Jesus e abandonar tudo, quero que coloque a mão para cima para que eu possa vê-lo. O que está dizendo é: estou dando minha vida ao Rei Jesus e abandonando tudo para segui-lo. Levante a sua mão se esse é você. Te vejo bem aqui. Fantástico. Mais alguém? Acene para mim, eu vejo a sua mão. Lá atrás, aqui também. Maravilhoso. Mais alguém? Acene para mim se eu não te vi. Quero ter certeza que eu te vejo. Vou pedir que 4 ou 5 de vocês peguem as suas coisas. Vamos celebrá-lo até a frente. Pegue as suas coisas agora. Se você veio com alguém, traga-o com você. Mas venha até esse banner aqui. A igreja acolha-os enquanto eles vêm. Sim, venha. Se está atrás, venha rapidamente.
Eles estão vindo, estão pegando suas coisas. Dante, pode subir? Para aqueles que vocês levantaram a mão com incrível coragem e bravura, venham até aqui à frente. Temos uma equipe aqui que vai passar alguns momentos com você. Dante vai lhe dar as próximas instruções. Podemos agradecer ao pastor Eric novamente? Meu Deus. Equipe de oração, vem à frente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim. Enquanto se dirigem para frente, quero que todos fechem os olhos por um segundo. Pergunte ao Espírito Santo: existe algo que precisa entregar novamente hoje, Senhor? Existe algo que precisa entregar? Sendo que durante a mensagem do Eric, alguns de vocês perceberam que, na verdade, não entreguei isso totalmente ao Senhor. Na verdade, estou no controle disso, tenho liderado isso. E, na verdade, tem sido o Senhor que está chamando, puxando e tocando meu coração. Obrigado, Jesus. Nós queremos que venha à frente, se sentir que é você. Se está aqui e deseja dar esse controle ou aquilo que está segurando, quer deixar isso de lado hoje. Quero que venha à frente e receba oração aqui da nossa equipe. Eu vou orar por você e te liberar. Vamos ter um domingo incrível. Amém? Obrigado, Jesus, pelo que está fazendo esta manhã. Deus, obrigado pela palavra que Eric liberou. Deus, oramos para que o resto desse dia seja preenchido com paz, liberdade e alegria no nome de Jesus. Amém? Venha à frente se quiser receber oração e está livre para ir.